Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Visão Panorâmica das Escrituras. Bom, na última aula, o último assunto que nós tratamos foi a respeito do período da restauração, né? Um período onde Israel, na verdade, os judeus, eles, depois de 70 anos sendo mantidos sob cativeiro como escravos na Babilônia, eles receberam uma benevolência dos persas, sobre o qual os permitiu voltar para a sua terra natal, para poder reconstruir o templo e a cidade. Então, esse foi o último assunto que nós falamos, e nós falamos que essa restauração, essa volta para casa, aconteceu em 3 etapas. Você lembra? Então, uma lideradas por Zorobabel, e ele reconstruiu o templo. Depois, Esdras voltou com o objetivo de restaurar o culto, a parte religiosa do povo. E depois de alguns anos, Neemias volta, com a intenção de reconstruir os muros de Jerusalém, para que a cidade não ficasse tão desprotegida, para que não ocasionassem invasões, enfim, para que eles pudessem voltar a ser uma nação forte como era no passado. Bom, então, antes de nós entrarmos propriamente dito no período intertestamentário, o período do silêncio, a gente já vai entender o que é esse período, que é bastante importante para a história, tanto geral como para nós que estamos estudando a Bíblia. Então, antes de nós entrarmos nesse período, só quero que você relembre comigo aqui o esboço da história de Israel, tá? Lembrando que esse esboço ele vai cair na sua prova, você precisa decorar esse esboço e entender o que fala, o que se trata cada período, que nós estudamos da história de Israel, ok? Então, nós já finalizamos todos estes períodos. Qualquer dúvida que você tiver, se você ficou com a dúvida em algum período, pode voltar e assistir a aula novamente. Mas se surgir ainda novas dúvidas, estou à disposição para nós conversarmos sobre algum período que você ainda ficou em dúvida, ok? Então vamos falar, antes de nós entrarmos no período do silêncio, e já vou explicar o que é esse período do silêncio, vamos falar um pouco sobre a transição de testamento, Por que você, quando está lendo a sua Bíblia, você tem, entre Malaquias e Mateus, muitas Bíblias têm uma página, dizendo Novo Testamento. Quando você está lá no começo da Bíblia, nas primeiras páginas antes do capítulo 1 de Gênesis, tem uma outra folha escrito Velho Testamento. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa transição, principalmente no final. Como é que eu abro a Bíblia em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, depois eu vou para Mateus e já estou no Novo Testamento. Como isso acontece? Por que isso acontece? Ok? Então, são algumas coisas que nós vamos conversar um pouquinho na aula de hoje. Então, estou na página 34, estou aí nessa introdução aí em cima da sua apostila. Então, vamos acompanhar a leitura, não tem nada para preencher aí. Então, vamos lá. Em termos de escrituras, então vamos falar em termos de escrituras, ok? Como terminou o Velho Testamento e como iniciou o Novo Testamento? A história de Israel no Velho Testamento abrange um período de aproximadamente 1.600 anos. Começa com a promessa feita ao patriarca Abraão e termina com o profeta Malaquias, declarando solenemente que o Deus dos exércitos continuará agindo, e Deus agiu. Então vamos ver isso no decorrer da história. A história do Velho Testamento chega ao fim, mas a história da redenção da humanidade continua com Deus agindo no Novo Testamento. Então, a transição de testamentos ela acontece, mas em questão de história ainda não acabou. A história e o plano eterno de Deus, para que o homem possa ser salvo, ainda está apenas no início, ok?
Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas. Mas só para você entender essa transição de testamentos. Então vamos entender um pouco mais sobre isso. Letra A. Malaquias. Então Malaquias ele é o último livro do Velho Testamento. E ele vai encerrar o Antigo Testamento em forma de escritura, em forma da parte literária, né? O último rei persa mencionado no Antigo Testamento é Dário, o persa. Foi nesse período que Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, exerceu seu ministério. No final de sua profecia, ele declara, lá em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, lá vai dizer assim, ó, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E com essa profecia termina o Antigo Testamento em termos de escrituras, tá? Em termos de escrituras, esse foi o último livro. Então, essa profecia que Deus passou, né, declarou ao povo por meio do profeta Malaquias, é que ele enviaria, né, Jesus, né? Quando ele fala do profeta Elias, porque quando a gente vai no Novo Testamento, muitas pessoas comparam, né, dizem, então você é o Elias que foi prometido, né? Ele fala, não sou Elias. Então, aqui Deus somente quer dizer que ele vai enviar um profeta de grande importância, porque Elias foi um profeta muito importante no Velho Testamento. Então, quando ele fala que eis que eu vos enviarei o profeta Elias, é no sentido de que ele vai enviar um profeta muito importante, vai enviar alguém muito importante. Porque para eles, o nome importante no Velho Testamento era o profeta Elias. Então, quando Deus usa essa declaração para dizer que ele vai enviar o profeta Elias, é simplesmente para dizer que ele vai mandar alguém de muita importância, né? Até porque o próprio Jesus disse que ele não era o profeta Elias, tá? Mas só tentando explicar essa passagem, justamente para dizer que ele vai mandar alguém de muita importância, né? E não só de muita importância, mas como alguém que é muito mais importante do que o próprio profeta Elias, né? Sei que o profeta Elias foi um grande profeta e um profeta muito conhecido, né, pelos israelitas. Mas é só para dizer que está chegando o dia em que esse profeta enviado por Deus está para chegar, que é o próprio Cristo. Ok? Então, essa é a letra A. Malaquias encerra, então, o Antigo Testamento. E João Batista ele vai iniciar o Novo Testamento em termos de escrituras. Tá bom? Em termos de quando você abre Mateus, nos primeiros capítulos, você já vai ver a João Batista quebrando esse silêncio. Então, é o que eu vou falar agora. Passado, então, um período de 4 séculos, então de Malaquias até João Batista, passa-se um período de 400 anos, né? 400 anos de silêncio profético. A história, então, é um período onde Deus não levantou nenhum profeta, onde nenhum livro inspirado por Deus foi escrito. Ok? Então, o que acontece? A história bíblica vai recomeçar com o aparecimento de João Batista, anunciando que a chegada do reino e do Messias está próximo. Então, está chegando o momento mais aguardado da história, o cumprimento da última parte da bênção feita ao patriarca Abraão, que Deus fez lá em Gênesis 12, versículo 3, aonde todas as nações do mundo serão abençoadas. Lembra dessa promessa que ele fez a Abraão? Que por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então está chegando o momento em que esta promessa que Deus fez ao patriarca Abraão será cumprida. Então nós vamos ver nas próximas aulas o momento exato em que essa promessa
é cumprida, né, essa promessa por parte de Deus é cumprida e todos os povos da terra são abençoados. E a partir daí, é o final aí da página 34, você pode preencher aí a letra vermelha, e a partir deste ponto, a partir daí começa o último período do nosso estudo. Então, depois que nós passarmos por esse período interbíblico, nós vamos chegar no último período do nosso estudo, que é o período cristão. Antes, porém, vai se cumprir a profecia de Jeremias 31, que é um texto que eu já pedi para vocês lerem, que é quando a velha aliança será substituída pela nova aliança. Então vamos ver essa nova aliança que Deus vai firmar com todas as nações do mundo. Então a gente vai ver essa profecia de Jeremias 31 ser cumprida, sendo cumprida, ok? Então vamos ver com calma nas próximas aulas. Estou na página 35, tá? Eu não acabei pondo o número da página aí na sua tela, mas estou na página 35 e vamos começar, é um período de muita informação, eu vou dividir essa aula em algumas, tá? Então, vamos começar a estudar o período interbíblico, que é o período do silêncio. Então, vamos estudar o que aconteceu na história, o que aconteceu no mundo nesse período de 400 anos de silêncio, tá bom? Então, vamos lá na introdução daí da letra... A gente vai fazer a letra A, tá? Mas antes tem essa introduçãozinha. Então, vamos lá. As promessas de Deus feitas aos patriarcas estão caminhando para a realização final. Deus já cumpriu duas destas grandes promessas, feitas primeiramente ao patriarca Abraão, que foi de fazer dele uma grande nação e de dar-lhes a terra prometida. Agora, após o período interbíblico, Deus vai consumar a última parte da promessa, realizando a maior delas, que é a bênção universal, uma bênção para todas as nações e povos do mundo. Essa última promessa vai se realizar após o período conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, ou ainda do silêncio. Então, para que a última promessa que Deus fez ao patriarca Abraão possa se cumprir, então, antes de nós chegarmos a esse momento da história onde essa promessa se cumpre, nós vamos ver alguns fatos históricos que aconteceu na humanidade nesse período do silêncio, tá bom? A gente vai falar sobre alguns fatos importantes. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a letra A e entender um pouco mais sobre o que é esse período interbíblico ou período do silêncio, ok? Então, número 1, página 35, pode preencher aí na sua apostila. Então, esse período interbíblico ou intertestamentário ou período do silêncio, não importa o jeito que você chame, é uma transição. Esse período também é chamado de período interbíblico. É uma transição da velha aliança feita com a nação de Israel para a nova aliança que será firmada com todas as nações do mundo. Então a gente vai entender como é essa nova aliança que vai ser firmada com todas as nações do mundo. Então, a gente está entendendo que esse período é essa transição que vai separar, que vai dividir a velha da nova aliança. 2. É o silêncio de Deus. Até aqui, Deus havia falado diversas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Então, no Velho Testamento, Deus falava por meio dos profetas. Ele levantava profetas, transmitia a mensagem para esses profetas e o profeta pregava para as pessoas. Mas agora, Deus vai ficar em silêncio por um período de 400 anos. Malaquias foi o último profeta, aproximadamente no ano 433 a.C., pregando para os judeus repatriados à terra natal. Depois desse período, Deus voltará a falar, mas através do seu Filho Jesus.
mas não será somente com os judeus, e sim com todas as nações e com todas as pessoas do mundo. Então, esse período do silêncio se encerra, né, com João Batista, quando ele começa a pregar, mas o ponto principal, depois do silêncio de Deus, vai ser Jesus Cristo, né, que ele vai voltar a falar por meio do seu Filho, né, e Jesus vai transmitir uma mensagem que não vai ser somente para os judeus, mas também essa mensagem de Jesus vai alcançar todas as nações do mundo. Ok? Então, isso é um pouquinho do que nós já falamos. Então, Malaquias foi o último profeta, aproximadamente no ano 433, pregando então para os judeus que são repatriados da terra natal, né, que saíram lá da Babilônia, do exílio, voltaram para Jerusalém, reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, reconstruíram a cidade, e aí Malaquias foi o último profeta usado por Deus nesse período. Depois, João Batista ele vai quebrar esse silêncio ao chegar anunciando sobre a chegada do reino de Deus e do Messias prometido. Então ele vai pregar sobre o reino e sobre a vinda do Messias. Ele vai anunciar que o Messias está chegando. Se, finalmente, depois desse período, Deus voltará a falar, como nós já falamos, através de seu Filho, e não falará somente com os judeus, e sim com todas as nações do mundo. Ou seja, a mensagem de Jesus vai ser uma mensagem universal para alcançar todas as pessoas do mundo. Ok? Então, esse é um resumo do que nós falamos dessa introdução aí que nós acabamos de falar. Ok? Então, já citei o texto de Hebreus 1, né? capítulo 1, versículo 1 e 2. O próprio autor diz que há muito tempo, né? Muito tempo atrás, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras, por meio, né, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Então, isso é um exemplo muito claro de como o Velho e o Novo Testamento aconteceram. Então, nós sabemos que o Velho Testamento aconteceu, a mensagem de Deus alcançou as pessoas por meio dos profetas, que foram chamados por Deus, e no Novo Testamento, né, a mensagem que Cristo trouxe, né, que é a mensagem que veio de Deus. Então, Jesus falou por parte de Deus, né? Ele trouxe essa mensagem de Deus, essa mensagem que nós vamos conversar nas próximas aulas, que é uma mensagem universal, né? Uma mensagem que alcança todas as pessoas, ok? Então, na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos ver o que aconteceu nesse intervalo de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós vamos conversar sobre, eu marquei aqui, deixa eu ver aqui, 11 fatos importantes que aconteceram nesse período. Então, são 11 fatos que nós vamos conversar com calma do que aconteceu nesse período e como isso tem bastante relevância e importância quando você vai para o Novo Testamento, tá bom? Então a gente vai conversar sobre essa transição, o que aconteceu de um lado e o que aconteceu de outro. Por exemplo, no período, antes de começar o período do silêncio, Malaquias estava sobre o império dos persas. Mas quando nós vamos para Mateus, no começo dos evangelhos, não é mais a Pérsia que está no controle do mundo, é Roma. Então, como Roma assumiu o poder? Por que a gente sai do Velho Testamento, os persas estão dominando, e agora no Novo Testamento é Roma que está no poder? Como isso aconteceu? A gente vai conversar com calma. Depois, nós vimos que uma nação que foi formada lá, né, os descendentes de Jacó, que são os israelitas, eram chamados de israelitas. No Novo Testamento, agora são chamados de judeus. Por que agora são chamados de judeus? De onde que vem esse nome? Eu falei um pouco disso já nas últimas aulas, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Por que agora eles eram chamados de Israel, israelitas, e agora são chamados de judeus? Então vamos ver com calma.
O Velho Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Por que no Novo Testamento, nós chegamos no Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito todo em grego? Mas grego? Por que grego? A gente não está sobre o Império Romano? Por que não é o latim, que é a língua oficial, mas é o grego? Por que é o grego? Porque o grego é a língua oficial do Império Romano. Então a gente vai conversar isso com calma. Então a gente vai entender por que o grego é a língua oficial de todo mundo. Igual o inglês hoje é a língua universal que as pessoas mais falam no mundo inteiro. Naquela época era o grego. As pessoas falavam grego no mundo inteiro. Então por que as pessoas falavam grego? Principalmente dentro do Império Romano. Nós vimos que o último profeta foi Malaquias, mas quando a gente vai para o Novo Testamento, é João Batista que está em cena, pregando, anunciando a respeito da vinda do Messias prometido. No Velho Testamento, eles adoravam Deus no templo, eles iam lá fazer seus cultos, ler as porções do Velho Testamento, da Torá, né, do Pentateuco, tudo no templo. Mas por que a gente vai para o Novo Testamento e tem as sinagogas? O que é sinagoga? Aquele lugar onde Jesus foi e leu um trecho do profeta Isaías. Por quê? O que é sinagoga? Onde surgiu as sinagogas? Por que começou a ter sinagogas no Novo Testamento? Então, aonde surgiu isso? Porque no Velho Testamento não se fala em sinagogas, não cita sinagoga. Por que agora chega no Novo Testamento e tem sinagogas? Vamos entender com calma. Nós vamos também falar sobre a expectativa nacional judaica a respeito do Messias. Eles tinham uma expectativa muito grande a respeito da vinda do Messias prometido. Eles tinham uma expectativa muito grande. E eles vão ter, a gente vai falar isso com calma, eles vão ter uma decepção nacional gigantesca a respeito do Messias. Por quê? Porque eles queriam um rei físico. Eles queriam um rei que pudesse libertá-los do domínio do Império Romano. Eles queriam um rei físico, como foi Davi. Eles não entenderam que Cristo, que Jesus, é um rei, mas de um reino espiritual. Então nós vamos ver essa expectativa judaica que a nação judaica teve e a decepção que eles tiveram quando entenderam quem era Jesus Cristo. Então esses são alguns assuntos que nós vamos conversar. Esses são os fatos importantes que nós vamos conversar que aconteceu nesse período de 400 anos de silêncio. Ok? Então, vou parar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a partir desse período interbíblico. Eu comecei a falar sobre o período interbíblico. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre esse período interbíblico, que a gente vai para a letra B. A gente vai falar sobre esses fatos importantes que aconteceu nesse período. Ok? Então, espero que você tenha entendido um pouco a respeito sobre o que é o período interbíblico, intertestamentário ou simplesmente período do silêncio. Então, fique com Deus e até a próxima aula.